visual, né? Aqui eles têm, assim, o processamento visual deles, então, muito fortemente vão apresentar facilidade em assimilar as coisas através das imagens. Então, eles têm um processamento visual muito mais elaborado, muito mais desenvolvido que a questão auditiva, né? E de compreensão através, então, né, das questões que são faladas. Então, por conta disso, as informações, elas devem ser sempre trabalhadas de forma visual. Depois a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, né? Ao longo da minha fala vai ficar mais claro e aí a gente, né, eu reforço isso, tá? Mas, enfim, então o processamento visual vai trazer essa necessidade, né, de se usar recursos no ambiente de forma visual para poder favorecer a organização do pensamento das pessoas com autismo, tá? Outra característica, né, das teorias aqui que vão falar sobre as alterações sensoriais, que também vão promover bastante a alteração em comportamentos, tá? Aqui teria que ter um momento só para isso, né, porque é um assunto bastante amplo, mas assim, de forma mais simplória, para falar para vocês, né, para vocês prestarem atenção aí nas escolas, é importante a gente perceber, assim, né, que as questões sensoriais é a forma como o cérebro vai receber, vai processar e vai também responder aos estímulos, né, que a gente recebe através dos nossos sentidos. Então, o que a gente recebe através do tato, paladar, audição, visão, olfato, a propriocepção e o vestibular. Então, por conta dessas questões, né, dessa recepção e a forma como a gente vai processar isso, nas pessoas que têm TEA, esse processamento e essa forma de responder a esses estímulos, elas são prejudicadas, né? Então, as crianças, né, as pessoas com TEA em geral, podem apresentar bastante alteração sensorial. Então, para algumas coisas, elas podem se apresentar como hipossensorial, né, ter, então, né, uma baixa resposta, né, um baixo processamento a esses estímulos, né, vindos do ambiente, ou ser hipersensorial. Então, né, isso ser recebido com mais ênfase, né, do que para as outras pessoas que não têm TEA. Então, quando as pessoas apresentam para algumas características, né, alguns sentidos, a questão hipossensorial, então elas vão buscar sensações. Então, pode ser aquelas necessidades, né, de uma busca sensorial incessante, então, né, de toque, de ter que encostar o pé no chão ou o corpo no chão, apresentar estereotipias, balançar o corpo, né, girar, então é numa busca de sensação para se autorregular, né? Colocar, né, questões, né, objetos e a própria né, parte do corpo na boca e apresentam um pouco a resposta à dor, né? Não tem aí, não sentem, né, dor com ênfase. Já para quando a gente apresenta, né, quando eles apresentam então uma alteração, né, hipersensorial, então eles vão evitar as sensações, então eles vão, por exemplo, evitar som, né? Então vão cobrir os ouvidos porque o som incomoda muito, vai apresentar seletividade alimentar porque tem uma hipersensibilidade para algum tipo de textura ou de gosto da comida ou, né, do cheiro. Vai ter bastante dificuldade com textura, então, por vezes, né, a criança precisa tirar a roupa, né? Então, assim, não por outra questão, muitas vezes, a não ser pelo próprio incômodo, né? Que essa textura dessa roupa está promovendo, questão de etiquetas, né? Então, é bastante importante a gente ter também, né, um pouquinho dessa percepção. Como eu disse, isso é muito amplo, né? Então, mas para a gente ter um pouquinho desse conhecimento, para a gente entender, como eu disse antes também, né? Que nem todos vão se incomodar com o som ou com a luz, né? Que nem todos vão evitar um abraço. Ao contrário, né? Quando é hipossensorial para essa questão do tato, eles vão precisar, né?
conseguem ver aí de um toque, né, mais forte para, né, porque precisam dessa sensação. Então, de novo, né, gente, o espectro ele vai fornecer aí essa variabilidade imensa, né, de possibilidades, tá? Então, em relação, né, a essas questões aí mais básicas das noções, né, do TEA, para a gente começar a nossa conversa, né, mais voltada para as questões de saberes e práticas com esses sujeitos, a gente conseguiu aí, né, nesse primeiro módulo, a gente discutir um pouquinho sobre isso. Agora, né, na sequência, no segundo módulo, a gente vai falar, então, sobre, né, os educandos com transtorno do espectro autista na escola. E aí, né? Chegou o autista na escola, né? O que fazer, tá? Então, é o assunto para o próximo módulo, tá? Vejo vocês já já. Como é que estão as práticas de vocês aí nesses contextos escolares, né? Com esses alunos que têm, então, né, esse transtorno aí que, como a gente viu antes, cada vez mais estão presentes na escola e trazendo, com certeza, bastante desafios para vocês, né? A gente sabe das dificuldades que há no contexto, né, escolar para que a gente consiga promover mais do que o acesso que já está garantido, mas, né, a permanência com qualidade e, claro, né, gente, o acesso à aprendizagem. Então, os processos de ensino e aprendizagem de vocês vão ter que buscar, né, cada vez mais, então, a qualidade do trabalho para que promova, então, a aprendizagem para todas as pessoas, né? Não, a gente está aqui no foco, né, falando sobre as pessoas com TEA, mas é claro que a escola precisa dar conta, né, de promover a aprendizagem para todas as pessoas, tá? Então, é importante a gente pautar essa nossa discussão, assim, da prática, primeiramente, né, estruturar isso nos princípios da inclusão. Isso é fundamental para que a gente possa ter mudança de paradigma, se para aquelas pessoas que ainda há necessidade, né, de mudança, então, dessa percepção, dessa concepção, né, de deficiência e também, né, do que é aí a inclusão, em que balizas que a inclusão se coloca e se estrutura, tá? Então, aqui a gente tem essa imagem, né, que fala de igualdade, equidade, integração e inclusão. O que eu quero que vocês observem? A imagem aqui, né, da esquerda, a gente tem 3 bancos, vamos dizer assim, 3 suportes, 3 recursos iguais para 3 pessoas de alturas diferentes. O objetivo dessas 3 pessoas é o mesmo, é olhar o que está acontecendo por trás desse muro. E essas pessoas têm especificidades, características diferentes, são pessoas singulares, que é o que a gente tem na escola, uma heterogeneidade de pessoas, né? A escola por si só é heterogênea. Nenhum aluno é igual ao outro, ninguém é igual a ninguém, né? Então, não existe igualdade entre as pessoas, né? Esse é o primeiro princípio, a primeira percepção que a gente tem que ter. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, um primeiro princípio da inclusão não é se pautar na igualdade, é se pautar na diferença. É respeitar as diferenças e o que a gente precisa promover? A igualdade é de recursos, a igualdade é de direitos, a igualdade é de possibilidades, ou seja, é tornar igual a possibilidade de todos alcançarem os seus objetivos. Todos querem ver o que está acontecendo do outro lado. Então, eles precisam ter essa igualdade nesse sentido, né, de todos conseguirem aquilo que eles buscam. Ou seja, se a gente for pensar na escola, todos têm a mesma oportunidade, aliás, o mesmo direito de aprender, né? Então, o direito de aprender é igual, certo? Todos têm os mesmos direitos. Uma vez que a criança chegue na escola,
todos eles, né, todas elas têm direito à aprendizagem. Pois bem, então, para que todos tenham direitos iguais de aprender, a gente não pode pautar na igualdade, né, do que a gente vai oferecer. A gente não pode oferecer situações iguais. A gente não pode oferecer as mesmas estratégias, os mesmos recursos, porque eles precisam de recursos diferentes. É justo dar para esse aluno aqui, vamos dizer assim, mais alto, o mesmo recurso que esse daqui, que é o menor, está recebendo? Eles estão recebendo a mesma estratégia. Vamos pensar na adaptação? Eles estão recebendo a mesma adaptação curricular. Esse aqui está tendo direito de igualdade em relação a ver o que está do outro lado? Não está. Então, ou seja, né, a gente precisa olhar para esse outro lado aqui da direita, né, que representa o que é a equidade, que é muito mais do que igualdade, né? A equidade é a gente colocar os três aqui na mesma altura, ó. Agora sim, os três estão conseguindo ver o que está do outro lado, porque esse sujeito aqui que é mais alto não precisa de nenhum suporte de recurso, de adaptação, ele dá conta sozinho, diante desse contexto. Ele pode precisar de recursos em outro contexto, em outra atividade, mas aqui não, né? Esse daqui pode receber, tem que receber esse mesmo suporte que ele recebeu do outro lado, porque senão ele também não conseguiria ver, que tem uma estatura aqui média, enquanto que o que tem a estatura menor vai precisar de 2, percebem? Né? Que o que esse daqui não precisa, esse daqui só precisa de 1 e esse daqui precisa de 2. Então, isso é garantir equidade, tá, gente? Então, é entender as diferenças entre as pessoas e, respeitando essas diferenças, a gente promover recursos diferentes para que a gente promova, então, né, essa equidade e aí sim, né, todos vão poder ter a igualdade de ver o que está do outro lado, né? Ou seja, né, a equidade é um conceito que vai além, né, dessa questão da igualdade. E aqui embaixo eu trago esses dois termos, né, porque é importante a gente pensar que hoje no Brasil, a gente vive, né, dentro desse contexto da educação especial, a perspectiva da educação inclusiva, né? Isso não foi sempre assim. Então, a gente tem, desde a década de 90 aí, o Brasil, né, por se tornar signatário de acordos internacionais, tomou para si, então, a responsabilidade de promover políticas públicas, aqui, né, internamente, que desse direito para as pessoas com deficiência ingressarem na escola, né? Então, elas passaram a ter o direito à educação regular somente na década de 90. E naquele momento, essa discussão era pautada, né, sobre esse paradigma da integração. E o que era a integração? O que os documentos traziam naquele momento, né? As políticas públicas traziam naquele momento? Que para as pessoas permanecerem no ensino regular, elas teriam que se adequar ao espaço regular. Então, ou seja, né, para ter integração, elas podiam entrar. Agora elas podem adentrar os espaços escolares, né? Antes vocês sabem, né? Sobretudo quem é aí um pouco mais velho que já estudava, né? Aí nessa época, podem pensar nas suas próprias experiências, né? Quantos alunos, quantos colegas vocês tinham durante o ensino regular que tinham diagnóstico de deficiência, né? Então, só na década de 90 que, legalmente falando, né, as políticas públicas, né, como eu disse antes, sobretudo a partir da LDB de 96, essas pessoas passaram a ter acesso, então, ao ensino regular. Em 94 também houve, né, um documento que é a Política Nacional da Educação Especial, e que falava, então, né, versava sobre esse paradigma de integração. E aí, então, as pessoas, como eu disse, tinham que se adequar aos espaços, né? Então, a gente pode pensar assim, né, numa questão de se a deficiência é da pessoa, logo a pessoa precisa dar conta de se adequar a esse espaço para acompanhar o currículo. E hoje isso não existe mais, pessoal, né? Então, assim, sobretudo daí, né, em 2008, com a publicização da Política Nacional de Educação Especial, aí agora na perspectiva da educação inclusiva,
a gente muda totalmente essa temática. Agora não é mais, não é agora, né? Desde 2008, então já tem aí, né, algum tempinho. Não cabe a pessoa com deficiência ou qualquer pessoa público da educação especial se adequar ao espaço regular, mas é o espaço do ensino regular que precisa se adequar às pessoas, né? Então, nesse sentido de equidade, de garantir, então, né, o direito de aprendizagem a todas as pessoas que lá estão. Então, olha a responsabilidade, né, de vocês nesse sentido, tá? E essa responsabilidade, né, é da escola como um todo, porque o aluno é da escola, né? Então, cabe a todos os profissionais, né, trabalhar nesse sentido, nessa direção de promover aí a aprendizagem, tá? Porque o acesso e a permanência estão garantidos já pelas políticas educacionais, mas a aprendizagem, né, cabe a nós garantir. Pensando nisso, qual é a função social da escola, né? Então, e o papel, né, da educação inclusiva nesse viés. Então, assim, quando a gente pensa, né, na escolarização dos estudantes com TEA, a gente precisa considerar os seus estilos, né, cognitivos, que pode ser, então, né, compreendido a partir das teorias que a gente conversou, né, no módulo anterior. Dessa maneira, né, acredita-se que fique mais fácil de compreender a necessidade de utilizar recursos alternativos, de metodologias mais específicas, né, que beneficiem, então, a escolarização e o processo de aprendizagem dessas pessoas, tá? E a função social da escola é promover a aprendizagem, é promover formação de pessoas, né, da melhor maneira possível. E pautar a educação inclusiva também só no viés de pessoas, né, a educação é inclusiva para as pessoas com deficiência, também é um equívoco, né, porque a gente tem que pensar a educação inclusiva como sendo inerente à função social da escola, porque inclusão é para todos, porque o direito à educação é um direito universal, né? Ele está garantido na Constituição Federal. Todos têm direito à escola, todos têm direito à educação, todos têm direito à aprendizagem. Então, ficou muito fortemente o uso desse termo educação inclusiva para falar só sobre os sujeitos da educação especial, né? Público da educação especial, que são, então, né, as pessoas com deficiências, com transtornos globais do desenvolvimento, né, como TEA, altas habilidades, superdotação, e aqui, né, no nosso estado, de acordo com a resolução 100, também as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. Então, mas a inclusão, né, ela é pautada em direitos humanos, né, então todos têm o mesmo direito, né, de acessar os espaços sociais nos seus diversos contextos, né? Sobretudo, então, ou inclusive, né, o contexto escolar, tá? Então, outro paradigma importante, né, para a gente pautar as nossas práticas, porque é fundamental a gente ter essa estrutura, né, que para favorecer o nosso pensamento, a nossa concepção e possivelmente, então, né, consequentemente, também as nossas práticas docentes, tá? Então, é importante considerar que se a inclusão é um suporte ideal para amparar o trabalho nos espaços educativos, e outra coisa também importante, né, que a formação inicial tem sido, né, desde 2006, sobretudo no campo da pedagogia, generalista, aligerada. Então, por conta, né, dessa formação inicial aí da graduação, ser generalista, ou seja, não vai focar em nada com uma grande atenção. Então, desde 2006 as pessoas saem do curso de pedagogia, né? Vou falar do meu curso, né? Da minha área, com habilitação, né? Das mais diversas, inclusive em educação especial. Mas, né? Não tem aí, né? Uma atenção especial a nenhum dos focos, né? Falando um pouquinho, né? Da minha experiência, por exemplo, né? Eu me formei em pedagogia em 1999, então naquele tempo a gente escolhia habilitação. Então eu fiquei um ano com habilitação
em educação especial, né? Então, mesmo assim, a gente já sai, né, do espaço acadêmico com vários pontos de interrogação. Imagina, depois de 2006, com esse currículo generalista, as pessoas saem com habilitação em educação especial, em educação infantil, em anos iniciais, em EJA, em gestão, orientação, supervisão, ou seja, né, um conhecimento geral de tudo. E então, essas questões da educação especial, as políticas públicas vão trazer que elas precisam, então, ficar a cargo das formações continuadas, tá? Então, cabe aí, né, as redes de ensino, como a gente está fazendo aqui agora, formação continuada nesse viés, tá? Então, também um outro ponto importante, né? Nenhum documento legal, né, nenhuma normativa vai trazer, né, de forma clara, assim, diretrizes mais operacionais, né, de como atuar na prática para realizar, então, né, um trabalho efetivamente inclusivo, né? Então, portanto, essas conversas, essas trocas, né, tanto que a gente está fazendo aqui, como também vocês usarem espaços de reuniões pedagógicas para trocar informações, né, hora atividade, para estudo, né, para fazer essa troca, né, porque, como eu disse antes, a função social da escola é tratar de formação humana, né, e essa formação não é só, então, dos alunos, é nossa também, nós também estamos em formação sempre. Então, a escola é o espaço de formação. Então, né, fica aí a dica, né, para usar esse espaço da melhor forma possível nesse sentido também, tá? E aí as nossas práticas, então, elas precisam ser baseadas em teorias e em evidências, né, em pesquisas que vão, então, né, nortear a nossa prática de forma mais profissional, né? Então, por isso que eu estou fazendo toda essa fala com vocês, no sentido de instrumentalizar o pensamento, né? Porque muitas vezes a gente vê ainda, né? E eu que fiquei quase 30 anos na rede regular, muitas e muitas e muitas vezes, né? Percebi discursos e práticas equivocadas por conta de concepções equivocadas, né? Então, das pessoas basearem as suas práticas em achismos ou, porque eu penso isso, mas pensa baseado em quê, né? E a gente, por sermos, né, todos profissionais, a gente precisa, então, basear a nossa prática pedagógica em teorias pedagógicas, em teorias da educação, e aqui no caso, né, em teorias que vão aí trazer esclarecimentos, né, sobre as pessoas com deficiência, mais especificamente aqui na minha fala, né, sobre as pessoas com TEA. Então, a gente precisa, né, cada vez menos pautar as nossas práticas, né, em senso comum, em pseudociência, né, em achismos, e sim favorecer, né, as nossas práticas a partir de conhecimento científico. Então, estou trazendo aqui para vocês as nossas diretrizes também, né, elas vão sempre ser pautadas, né, nessas práticas baseadas em evidências, né, conhecimento, portanto, científico, e aqui, né, para conhecimento, para práticas, né, exemplos de práticas, para atuar com pessoas com autismo, a gente tem esse material, que é práticas baseadas em evidências para crianças, adolescentes e jovens adultos com autismo, que vai trazer, então, 28 práticas que estão apresentadas aqui a partir de pesquisas que foram realizadas e que comprovam que essas 28 práticas, então, são práticas assertivas, são práticas que vão promover, sim, comportamentos adequados socialmente e que vão promover a aprendizagem, né, das diversas ordens para essas pessoas com TEA. Então, a gente vai ver isso ao longo da minha fala. Eu vou trazer algumas dessas práticas, né, dessas possibilidades, tá? Que vocês podem usar aí na escola para favorecer, então, a aprendizagem desse público, tá? Além disso, né, também é importante a gente saber que a educação especial, né, no Brasil, ela é uma modalidade de educação e que ela vai transversalizar os dois níveis de educação, né? A gente tanto a educação básica quanto o nível superior,
Então, ela vai aí transversalizar, né? Essa setinha aqui está representando isso, né? Ela vai perpassar, vai atravessar, vai transversalizar os dois níveis de educação. Então, dentro da educação básica, ela vai passar pela educação infantil, pelo ensino fundamental, né, nos anos iniciais e anos finais, e também no ensino médio, vai, né, para o ensino superior e também vai perpassar em todas as demais modalidades, né, como educação profissional, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação quilombola, enfim, né, as outras modalidades que a gente tem. Então, isso significa dizer que as pessoas, né, público da educação especial, elas vão transversalizar todos esses espaços, né, e como a gente já viu antes, as políticas, né, então, e a lei garante isso, né, cabe a nós, né, fazer com que esse percurso seja, né, feito aí da melhor maneira possível, tá? Dentro, né, dessa questão da função social da escola, né, também a BNCC vai trazer toda essa questão para garantir essa questão da formação humana, né, integral de todas as pessoas, tá? Então, ela vai trazer o respeito às diferenças, o enfrentamento à discriminação e ao preconceito, né, dentro das suas competências e dos vieses, né, que tem aí a BNCC, que pauta, então, né, o trabalho de toda a escola, né, do Brasil. A gente sabe disso, né, toda a educação básica, né, está fundamentada na BNCC, então só para dizer, né, aqui que a BNCC também está fundamentada nesses mesmos paradigmas, né, e nessa mesma concepção que a gente vem discutindo até aqui, tá? E aí, eu trouxe esse termo aqui só para a gente pensar um pouquinho também, que é um termo, né, que tem sido cunhado aí há menos tempo, porque a gente viu que a gente passou pela integração, a integração dizia que as pessoas tinham que se adequar, não deu muito certo, a gente passou então para o paradigma de inclusão, né, que traz todo esse viés da necessidade da aprendizagem, né, e da garantia da equidade para os sujeitos, né, dentro do espaço regular. E aí a gente sabe que ainda isso não se efetiva, né? A inclusão plena ainda não aconteceu, ainda não acontece nos espaços. A gente tem inúmeros exemplos, eu fico muito feliz em poder dizer isso, que tem inúmeros exemplos, e aqui, né, vocês poderiam trazer vários exemplos de práticas inclusivas, né? Então, ou seja, práticas que são favoráveis à inclusão e que estão dando certo, que estão promovendo a aprendizagem dessas pessoas, né? No entanto, a gente sabe que ainda tem muitos processos de exclusão, né? Muitas práticas ainda excluem essas pessoas não de dentro da escola, mas dos processos de aprendizagem. Então, por conta disso, esse termo, né, em exclusão, ele evidencia, né, justamente essa tensão entre os processos excludentes que acontecem mesmo por dentro, né, da própria inclusão. Então, a gente precisa, né, ainda então avançar nas nossas práticas, mas para avançar, para a gente promover mudanças na prática docente, a gente precisa então, né, de tudo isso que eu fui trazendo aqui antes para a gente pensar junto, né, do quanto é necessário a gente mudar também então a forma de pensar, mudar os nossos paradigmas, né, para que a gente possa ter práticas então mais assertivas, né, práticas mais inclusivas. E aí, por conta disso, gente, né, avançar esse pensamento em tudo isso que eu estou falando, né, significa fundamentar a nossa concepção de deficiência numa concepção biopsicossocial. A inclusão a deficiência durante muito tempo foi baseada numa concepção médica, biomédica. Qual é a diferença? E aí, isso também traz uma grande responsabilidade para a gente que está no espaço regular. Por quê? A concepção médica da deficiência vai dizer que a deficiência é uma característica única e exclusivamente da pessoa. Então, a pessoa é deficiente, logo, o problema é da pessoa. Então, se a gente for voltar, né, naquela imagem das 3 pessoas lá, a pessoa menor ali, de menor estatura, é uma característica dela, problema dela, né?
Eu vou fornecer igualdade aqui para todos, então eu dou o mesmo recurso para todos e estou fazendo o meu papel. Essa